Fundação MS Pesquisa na Prática. Olá, sou André Luiz Lourenção, pesquisador da Fundação MS, e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bastante importante nesse momento, que é sobre o impacto do milho voluntário, das plantas voluntárias de milho ou milho tiguera na cultura da soja. Nós revisamos 4 trabalhos importantes e vamos passar o resultado aqui para vocês nesse momento. Quanto ao dano que esse milho pode causar na cultura da soja, esses 4 trabalhos convergem a informação de uma maneira bastante prática. Quando você tem aí uma área como essa que vocês estão observando, né, onde você tem aí a soja já no estágio já de V2, já para V3, e o milho já está aí no seu estágio V4 para V5. Tá? Então o milho um pouco mais adiantado do que a soja. Neste local onde eu estou, por exemplo, se eu pegar aqui 1 metro, que é o tamanho dessa varetinha, 1 metro para cá e 1 metro para cá, né? Vamos dizer que eu estou aqui no centro, eu tenho uma planta, tá? Eu tenho uma planta aqui. Nessa área, então, a estimativa de perda é em torno de 20%. Uma planta por metro quadrado, estima-se as perdas do impacto na cultura da soja em 20%. Se eu estou aqui, por exemplo, nesse mesmo metro quadrado, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Plantas por metro quadrado, entre aí 5, 6 plantas, eu tenho uma perda estimada entre 40% e 50% de produtividade. Ou seja, se eu não controlar esse milho tiguera até V3, estourando V4, eu tenho uma estimativa de perda em torno de metade da minha produtividade. Isso vem em conta do manejo quando se fala em enfesamento. Esse milho, além de estar causando perdas na soja, que podem chegar até 50% ou até passar disso se você tiver uma área mais infestada, com vários fluxos de germinação desse milho. Esse milho pode ter até 7 fluxos de germinação na sua área, então tem que ficar monitorando esse milho. Ele também é ponte verde para a cigarrinha. A cigarrinha, ela é preferencialmente, ela busca o milho, ela se reproduz no milho, então ele é uma ponte verde importante para ela. E ele também é uma fonte de inóculo para as doenças. Essas plantas de milho, aqui por exemplo, algumas delas já podem conter viroses e enfesamento. Elas vão crescendo, isso vai se disseminando na área, você vai ter uma cigarrinha potente que vai se alimentar dessas plantas, e quando você entrar com o milho safrinha, ela realmente tem um potencial de ataque de infecção maior, o que pode prejudicar os seus híbridos lá na safrinha. Nós temos aqui em uma das unidades experimentais da Fundação MS um exemplo bastante claro de qual é o maior vilão nesse sistema, né? O maior vilão nesse sistema, quando você tem perdas na colheita e você perde espigas desse formato aqui, ó. Então você tem a espiga já aqui no solo, né? Você já teve ali um fluxo germinativo e você pode ter até mais 5 ou 6 fluxos aqui, né? Esse milho vai continuar germinando aqui. Então, o que é importante aqui, pessoal, nessa área? A soja ainda está nova, mas o milho já está passando do ponto de ser controlado, tá? Então, esse momento é um momento que a gente não pode deixar esse milho germinar outros fluxos e tomar conta da soja. Se a gente consegue fazer o manejo desse milho nesse timing, daqui para frente as chances de perdas da soja são bem menores, tá? Então, áreas onde você teve muitas perdas na colheita, espigas no chão, onde você vê ela aqui germinando, já teve um fluxo, soja está pequena, teve um fluxo, vai ter mais 5 ou 6 fluxos de germinação desse milho. Então, monitorar essas áreas, entender as áreas mais complicadas, onde você tem mais espigas no chão, saber que elas vão continuar germinando e que você vai ter que ir fazendo a aplicação e cuidando para que esse milho não passe de V3, complicando mais a situação da soja no futuro. Então, concluindo aqui, os danos são grandes quando você tem o milho que passa de V3, V4 em meio à soja, com 1, 2 plantas em torno de 20%. Quando você fala em 4 ou 5 ou 6 plantas, você pode perder 50% da sua produtividade
aí quando esse milho passa de V3, V4, V5, V6. Fazendo esse controle cedo, esse manejo cedo e monitorando, você também reduz as chances da cigarrinha se proliferar na sua área e também das doenças.